Olá pessoal, tudo bem? Mais uma questão aqui para nossa playlist para quem está se preparando aí para a DPEM. Para quem não me conhece, eu sou o Jorge Bart, professor de matemática e raciocínio lógico, então já aproveita, já te inscreve aqui no meu canal que eu coloco diariamente conteúdos aí relacionados à parte dos concursos públicos. Então, dando continuidade, mais uma questão aí do Sebrasp, antigo CESP, que é importante aí, né, que é a responsável pelo certame aí do nosso concurso. Então vamos lá. Eles colocaram o seguinte, ó gente, A, então B. Então vocês podem acompanhar aqui o enunciado da questão, esse item aí do CESP, para a gente dizer se está certo ou errado. Eu tenho essa proposição composta que ela é chamada de condicional. Sempre quando a gente tem essa flechinha com a seta apontando para a nossa direita, então isso aqui a gente lê A, então B. Isso aqui é uma condicional. E depois a gente tem isso aqui, ó, não B, que aparece entre parênteses, então não A. Lembrando que essa cantoneira aqui é a negação da nossa proposição. O que significa negar uma proposição? Sempre quando a gente nega uma proposição, quando ela é verdadeira, eu nego, ela vira falsa. Se ela é falsa e eu nego, ela vira verdadeira. Então lembra que o negar na lógica é trocar o valor lógico. Então a gente lê assim, A então B, e essa proposição é não B então não A. Ele está afirmando que essa proposição composta e essa daqui, elas têm a mesma tabela verdade. O que significa isso, Bart, ter a mesma tabela verdade? Então eles estão nos perguntando o seguinte, essas duas proposições elas são equivalentes? E aí a resposta é, são equivalentes. Esse item está certo. Por quê? Observem o seguinte, vou pegar a caneta colorida aqui, a vermelha. Nós temos o seguinte, se eu tenho essa frase aqui, ó, se João é engenheiro, eu vou deixar assim abreviado, então Maria não é médica. Eu tenho essa proposição composta que eu acabei de inventar aqui, ó. Se João é engenheiro, então Maria não é médica. Essa proposição aqui, ela é equivalente a essa proposição aqui que a gente chama ela de contrapositiva. O que é contrapositiva? Nós vamos pegar essa proposição composta, nós vamos reescrever ela na contramão e trocando o valor lógico, mas não esqueça que eu vou manter o conectivo então. Então vai ficar assim, se Maria, ó, eu vou trocando o valor lógico. Maria não é médica, agora eu vou dizer que Maria é médica. Então, João é engenheiro. Aí eu vou dizer que João não é engenheiro. Então essas duas proposições aqui, gente, elas são equivalentes. Equivalente significa ter a mesma tabela verdade. Então, essa regra aqui é importante a gente já saber ela de cor para eu ganhar tempo, para eu não perder tempo fazendo a tabela. Aqui eu vou mostrar para vocês a tabela rapidamente, mas não esqueça que o importante é eu saber a regra, que A então B é equivalente a não B então não A. Cuidado que o CESP, nesse caso aqui, o item da questão aí, tá certo. Ó, essa é a resposta, tá certo. Agora, cuidem que o CESP às vezes coloca assim, ó, A então B e não A então não B. E aí eles perguntam se essas duas proposições aqui são equivalentes ou elas têm a mesma tabela verdade. Essas duas aqui, elas não são equivalentes, porque para serem equivalentes, tu tem que fazer a contrapositiva, tu tem que ir na contramão. Notem que aqui tu tem A, então B, e não A, então não B. Então essas duas não são equivalentes. Então cuidem aqui, o CESP gosta de apresentar dessa forma, mas no item que eles colocaram está correto. Então o item aí está certo. Agora eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui a tabela
disso aqui, tá? Então, esse foi um exemplo só para mostrar para vocês que essa é uma equivalência muito importante. Essa equivalência aqui é chamada de contrapositiva, essa equivalência. Mas vamos lá, vamos fazer a tabela aqui do A, então B. Como que eu faço a tabela? Eu tenho duas proposições simples, então eu vou escrever a proposição A proposição B e o A, então B. Agora eu faço aqui um retângulo, construindo a minha tabela. Esse aqui é o cabeçalho. E agora aqui vem uma coisa importante que é o número de linhas da tabela. Num dos nossos vídeos aqui na playlist eu fiz uma questão aí do Sebrasp que ele perguntava o número de linhas da tabela. Então lembrando que o número de linhas da tabela é sempre 2 elevado ao expoente n, onde n representa o número de proposições. Quantas proposições eu tenho? 2. E 2 na 2, então eu vou ter 4 linhas. Então, divido ao meio e cada parte dessa eu divido de novo ao meio. Bom, agora eu faço as colunas aqui. Agora eu vou completar a minha tabela. Então aqui vai ficar verdade, verdade nas duas, verdade, falso. Agora eu vou colocar falso, verdadeiro e falso nas duas. Notem que eu fiz todas as combinações possíveis aqui, ó. As duas verdadeiras, verdade, falso, falso, verdade e as duas falsas. Agora vem a tabuada lógica desse conectivo que é a condicional. A condicional, gente, ela só é falsa quando der essa combinação, ó. Verdade a primeira e a segunda falsa, que a gente lembra, né? Lembra Vera Fischer. Se for Vera Fischer, isso aqui vai dar falso. As demais serão todas verdadeiras. Claro que isso somente quando a gente tem uma condicional. Então lembra que a condicional, a única que vai ser falsa, é quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa, que a gente grava Vera Fischer. Agora eu vou fazer a tabela daquela outra proposição, que seria não B, então não A. Eu já disse para vocês que a ação é equivalente, eu não faria isso na prova, mas só para mostrar aqui para vocês a tabela. Como é que eu faço a tabela? Então vamos lá, coloco o A, o B, agora eu coloco na ordem que eu estou enxergando, ó, o não B sozinho, depois o não A e depois toda a minha proposição composta, que é não B, então não A. Então fazendo aqui a tabela, ó, fiz o retângulo, esse quadro, agora aqui nós temos o nosso cabeçalho e esse espaço aqui, ó, eu vou dividir ao meio e depois eu divido cada parte dessa à metade. Bom, coloco aqui, aqui, aqui e aqui. Fiz as colunas. Agora, nessas proposições simples, gente, eu vou manter a ordem que eu fiz na tabela de cima porque eu estou comparando. Então, V, V, VF, FV e FF. Mantive a mesma ordem. Agora, completando. Como é que eu completo essa coluna do não B? Então, eu olho para o B. Lembra que negar na lógica é trocar o valor lógico. Então, se aqui é verdade, eu neguei, fica falso. Falso, neguei, vira verdade. Verdade, neguei, vira falso. Falso vira verdadeiro. Agora o não A, eu olho para o A e troco os valores lógicos. Então fica falso, falso e aqui verdade, verdade. Agora vem a minha última coluna que eu olho para essas duas aqui, ó. Basta eu olhar para essa que eu já completei e vou usar o conectivo então. Lembrando que o então só é falso quando vai dar aquela combinação do V e F. Então aqui vai ficar verdade, certo? Aqui, ó, é a única que está dando Vera Fischer, aqui dá falso e as demais verdadeiras. Então notem que os valores lógicos dessa tabela é o mesmo dessa na mesma ordem. Então essas duas proposições, elas têm a mesma tabela? Tem a mesma tabela. Mas lembrando, eu faria isso na prova? Claro que não. Eu tenho que lembrar direto dessa regrinha. Sendo repetitivo para vocês não esquecerem. A, então B, é equivalente a não A, então
não B. Lembrando que o que interessa para nós aqui é o Sebrasp, o antigo CESP. O CESP gosta de colocar cantoneira. As outras bancas usam o TIL, que é a mesma coisa, tem o mesmo significado, só que o CESP usa bastante a cantoneira. Tá certo, gente? Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar aqui o teu like, deixa os comentários, muito importante. E não esqueçam, no meu site, né, tem um curso muito bacana, que são os 300 questões, e esse curso está gratuito. Vai lá no site, te inscreve nesse curso e já começa a estudar as questões de diversos assuntos aí da parte de concursos públicos na área da matemática e raciocínio lógico. Tá certo? Bons estudos e até o próximo vídeo.